Bom dia, boa tarde, boa noite, viajante! Seja muito bem-vindo ao podcast Viajante Interior. Espaço para a gente bater um papo sobre estilo de vida, comportamento, viagem, tudo isso para espalhar pelo mundo o mindset do viajante. Então, encontre a sua poltrona, aperte o seu cinto e prepare-se para a decolagem. No nosso último episódio do podcast Viajante Interior, eu falei sobre o medo. E durante aquela viagem, eu senti que também precisava falar sobre a coragem. Por serem coisas que muitas vezes andam juntas, estão ali familiarizadas, eu mesmo já cometi o equívoco de dizer que os corajosos são aqueles que não têm medo. Falei um pouquinho sobre isso no último episódio. Mas hoje eu peço licença para me corrigir e te convido a viajar comigo nessa jornada. Bora? Para começar, eu pesquisei a origem da palavra coragem. E essa palavra veio do latim coratium, que significa bravura que vem do coração. Isso porque na época em que essa palavra foi criada, as sociedades acreditavam que o coração era a morada da bravura e da inteligência. Sendo assim, homens e mulheres daquela época consideravam corajosos aqueles que tinham uma vontade determinada e encaravam com bravura os desafios, os próprios medos, mas principalmente que tinham a capacidade de encarar a si mesmo. Ao longo da nossa história, coragem foi esvaziando um pouco seu significado. Sendo assim, ela virou um símbolo dos heróis modernos, esses que a gente assiste na Marvel ou em qualquer outro desenho de heróis, que enfrentam seus medos sem medo, os seus oponentes, seus desafios e dentre outras coisas ali dentro dos desenhos. E a coragem é isso também. Mas cada jornada do herói não se trata apenas de encarar os objetos externos, e sim de encarar a si mesmo. E encarar, os próprios ciclos. A coragem é, na verdade, um caminho do meio. Nem o destemido total e nem o covarde. Afinal, a coragem surge do coração e não tem nada a ver com esses dois extremos. É um caminho que precisamos reconhecer antes de mais nada dentro de nós, para enfrentarmos e construirmos a nós mesmos. Ser uma pessoa corajosa dentro desse conceito é estar mais aberto às experiências e mais disposto a viver o momento presente. Pensando em tudo isso, eu me dei conta o quanto as minhas viagens de acampamento me ensinam sobre estar conectada com a virtude da coragem. Afinal, quando a gente acampa, geralmente não tem muito como se reservar ao lugar ideal. Você não vai lá e busca um quarto. Você tem que estar aberto a enfrentar o medo da incerteza para encontrar o melhor lugar para colocar a barraca. E quando a gente escolhe encarar isso, geralmente é quando a gente encontra as melhores paisagens. E algumas vezes, durante o acampamento, a gente acorda no meio da noite com a impressão de ter ouvido um barulho fora da barraca, alguma coisa acontecendo, um animal, enfim. Dá até medo de abrir o zíper. Mas todas as vezes que a gente teve a coragem de abrir, a gente se deparou com o céu mais extraordinário que a gente já viu. Apesar de parecerem medos bobos, eles sempre são muito relacionados com o que a gente vive na nossa vida, no dia a dia, nas nossas rotinas. E aí eu te pergunto, quantas vezes você optou por não tomar uma decisão pelo medo do futuro? O que será que vai acontecer se eu tomar essa decisão? Tá tudo tão certo agora, né? Ou então, quantas vezes você preferiu manter a sua vida fechada a novos relacionamentos, por exemplo, pelo medo de se machucar? O que será que tem atrás do zíper? A coragem é o que nos guia pelas possibilidades de sermos nós mesmos por completo. Mas é preciso encarar as próprias sombras, entender os próprios porquês e ouvir o coração, mas seguindo sempre pelo caminho da razão. E não, eu não estou dizendo que coragem é agir apenas emocionalmente ou impulsivamente. Para mim, coragem está muito além disso. Coragem é olhar para dentro de mim mesma e entender por que eu sinto receio, por que eu sinto medo, por que eu tenho dúvida. Encarar isso e desconstruir o que é necessário desconstruir naquele momento. Agir apesar disso. Allan Kardec disse: o melhor soldado não é aquele que ergue mais alto o sabre,
mas aquele que corajosamente sacrifica a própria vida. E aqui, sacrificar a própria vida pode significar muitas coisas, mas para mim, significa deixar morrer aquilo que me trava, que me prende. E hoje, a nossa jornada termina por aqui, num tom de provocação e com algumas questões em aberto, sim, para que cada um tenha coragem de buscar pelas próprias respostas. Seguimos com a bravura e o coração de viajantes.